Narmada Punyatirtam Sindhu Saraswati Kaveri Jivana Karana Mula Tattvam Nadirashtrasya Maha Amritam Bharatam Simplesmente depende disso, de como essa inteligência akáshica se comporta com você. Sem nenhuma razão, as pessoas estão sendo massacradas pela vida, não é mesmo? Sem nenhuma razão, algumas pessoas parecem ser abençoadas com tudo. Prazer para sentar. Você está sentado no seu lugar apenas porque o Akashi está mantendo você no lugar, não é mesmo? Sim ou não? Você acha que é o seu traseiro? Não é o seu traseiro. É o Akashi que está mantendo você no lugar. É o Akashi que está mantendo a Terra no lugar. É o Akashi que está mantendo o Sistema Solar no lugar. É o Akashi que está mantendo essa galáxia no lugar. É o Akashi que está mantendo o cosmo inteiro no lugar. Sem cordas para segurar, veja. Simplesmente assim. Simplesmente segurando assim, não é mesmo? Agora, esse Akashi, se você souber como fazer com que coopere com você, se você souber como conseguir a cooperação do Akashi em sua vida, esta será uma vida abençoada. Eu posso ensinar a você um processo simples, que de qualquer maneira metade de vocês não fará sempre. Você só tem que fazer isso. Depois do nascer do Sol, antes que o Sol cruze um ângulo de 30 graus, 30 graus é algo assim. Antes que o Sol cruze um ângulo de 30 graus, olhe para o céu e faça uma reverência por manter você no lugar hoje. Depois que o Sol cruzar 30 graus, em algum momento durante o dia, a qualquer hora, olhe para cima e faça uma reverência novamente. Depois do pôr do Sol, mais uma vez, olhe para cima e faça uma reverência, não para algum Deus lá em cima, apenas para o espaço vazio, por manter você no lugar por hoje. Faça apenas isso. A vida vai mudar dramaticamente. Já notou que até Tendulkar olha para cima? E você notou? Não é só ele. Desde os tempos antigos, quando um homem consegue algo, nas guerras, nos grandes momentos de sucesso, porque, sem saber, há uma realização. Ok, alguns deles podem estar olhando para cima, para Upperwala, mas a maioria deles consegue escalar o pico do Monte Everest. Isso acontece naturalmente, você já viu isso? Quer seja Bhava Spandana ou Samyama, alguma coisa, você atinge um pico de experiência. Já notou isso? Seu corpo em gratidão, fisicamente, sem sua consciência, faz assim. Porque em algum lugar existe esse reconhecimento, existe uma inteligência aqui que reconhece isso. Conscientemente, faça isso 3 vezes ao dia. Se você conseguir cooperação deste, a vida acontecerá de uma maneira mágica. Uma inteligência que você nunca pensou ser possível se tornará sua. Porque uma inteligência que está além de sua compreensão e alcance está funcionando aqui e agora, não é? Ela não está funcionando? É essa inteligência que está mantendo todo o cosmo unido. É essa inteligência que é o ventre para a criação. É no ventre dessa inteligência
que toda a criação está acontecendo e ela não é negada a você. O acesso não está bloqueado. É apenas que você nunca olhou dessa maneira. É apenas que você está tão absorvido na natureza pequena de quem você é. Seu corpo, seu pensamento, sua emoção, seus hormônios te envolveram tanto que olhar para cima nunca acontece. Prestar atenção em algo além nunca acontece, porque essas pequenas coisas tomaram conta de você. É a isso que nós referimos como Maya. Isso é Maya. Não é que a existência não exista, isso não é Maya. É apenas que isso é Maya. Quando algo tão fenomenal e fantástico e imenso está acontecendo, essas pequenas coisas mantêm você ocupado, envolvido, e elas fazem você se sentir como se isso fosse mais real do que tudo mais. Tudo isso acontecendo, tantas coisas fantásticas acontecendo no cosmos hoje, de maneira absolutamente miraculosa e fantástica, mas uma pequena minhoca de um pensamento entra em sua cabeça e te mantém envolvido. Sim ou não? Isso é Maya, você entende? A parte mais íntima da fisicalidade na existência é o seu corpo. E este corpo é apenas um pedaço de terra. Você é apenas uma pequena formação geológica dessa terra. Agora, você é uma formação geológica que brota da terra e fica se exibindo por aí, mas após algum tempo você se tornará um pequeno punhado de terra. Você pode acreditar em muitas coisas extravagantes sobre si mesmo, mas essa não é a realidade. De alguma maneira, essa coisa fundamental que nós somos apenas uma formação geológica que brota dessa terra sobre a qual você está sentado nesse momento, isso foi esquecido, geralmente até sermos enterrados. Se você quer viver de forma sensível, você deve entrar em contato com a terra sobre a qual você vive. Hoje em dia, porque nós perdemos esse contato, de certa forma, isso fica desorganizado. Essa desorganização pode levar a doenças e enfraquecimento e, por fim, a desestabilização do próprio sistema. Eu devo contar a vocês essa experiência. Nós tínhamos um hospital iógico no nosso centro de yoga na Índia. Nós o chamávamos de hospital iógico. Nós não queríamos que ele crescesse demais porque não queríamos virar um hospital em tempo integral. Nós somos um centro espiritual, por isso o mantivemos discreto. Uma vez, quando vim aqui, comentei a alguns médicos americanos que estavam interessados. Eles viajaram para a Índia. Eles vieram e ficaram lá por 3 dias e, após 3 dias, um dos voluntários veio e me disse: todos os médicos estão em pé de guerra, eles querem ir embora. Eu disse: o que aconteceu? Eles disseram que é melhor você se reunir com eles, eles estão de partida. Então eu disse ok e eu fui me encontrar com eles. Daí eu disse: qual é o problema? Eles disseram: você disse que havia um hospital, onde está o hospital? Não existe hospital aqui. Eu disse: nesse momento temos cerca de 60 e poucos pacientes. Então onde eles estão? A ideia deles de um hospital é que devem existir camas, que você deve tratar bem o doente e todo mundo precisa estar. Se você os tratar tão bem, eles não vão querer ficar saudáveis. Onde estão os pacientes? Eu disse: eles estão todos no jardim, eu os coloquei para trabalhar. Nós demos a eles o tratamento, as terapias e a medicação, mas no resto do tempo eu os coloco para trabalhar. O que quer que eles possam fazer, eles devem fazer. Acima de tudo, eles devem se sentar e trabalhar descalços e com as mãos no solo, apenas estando em contato com o planeta, porque você é só uma gota desse planeta. Você está esquecendo disso. O que você chama de meu corpo é só um pedaço do planeta, não é? Se você perder a conexão com a fonte, você não ficará desorganizado? Boa forma e bem-estar não significam andar numa esteira e ter músculos dilatados daquele jeito, não. Fortalecer a integridade dos elementos no nosso sistema é muito importante. Então, existe alguma maneira de fazer isso? Sim, existem métodos específicos com os quais nós podemos fazer isso. Uma forma simples agora mesmo é trabalhar com a terra, com a água e com as plantas e ficar ao ar livre. Isso, por si só, fará algo
Então, fundamentalmente, se existe uma certa quantidade de nutrientes para o corpo, em termos de alimento, e existe ar puro para respirar, e estar em contato com a Terra pode completar o processo da saúde, tudo isso junto. Então, se você não pode entrar em contato com isso, se você é muito rico e elegante, você pode ter um banho de lama, essa é outra maneira. Então hoje você tira férias, vai para um spa, toma um banho de lama, numa atmosfera muito cara, mas diariamente, se você enfiasse suas mãos na terra por pelo menos alguns minutos por dia, você veria que o corpo estaria numa condição muito melhor, porque sempre que está em contato com a terra, o corpo se reorganiza por si mesmo. Quanto mais você estiver em contato com a terra, melhor. Todos vocês não podem virar agricultores agora, e talvez você esteja morando no 12º andar e também não pode ser um jardineiro. Então, ao menos, estando em contato com a terra, as palmas e as solas são muito sensíveis a isso. Se suas mãos e seus pés descalços estão em contato com a terra, isso fará uma diferença. Ou pelo menos faça a sua... Eu não recomendo isso, mas se você faz a cesta, faça isso embaixo de uma árvore, com sua coluna em contato com a terra, as coisas vão acontecer muito bem. Ou ficar numa piscina natural que está na terra, como um lago, ou um rio, ou o oceano, isso fará coisas tremendas ao sistema. Você sabe a fundação elétrica que fazemos? É chamado de fundação aqui? Do que vocês chamam? Aterramento? É chamado de aterramento ou fundação? É chamado de aterramento, na verdade. Então, quando você aterra as conexões elétricas, uma das coisas é manter o solo úmido, porque se está úmido, ele conduz melhor a eletricidade. Portanto, é por isso que em todos os templos indianos, por que você acha que as pessoas molham seus corpos e se deitam no chão em prostração? É por isso. Não é apenas aterramento, é aquela terra especial que é energizada. Então, você quer que o corpo inteiro esteja em contato com aquilo. Assim, os homens vão de corpo nu, com pelo menos a parte superior de seus corpos nua. As mulheres vão de roupa molhada, para que assim o contato esteja lá. Esse contato com a natureza, quer seja terra, ou ar, ou água, é muito importante. Se não houver isso, o corpo irá lentamente perder sua integridade, irá perder sua estabilidade, irá perder muitas habilidades das quais ele é capaz. Ele ainda pode sobreviver. Pode ser que não morra amanhã de manhã, mas perde uma variedade de capacidades com as quais veio. As muitas possibilidades, toda a gama de possibilidades que o sistema humano carrega, se perdem à medida que você perde o contato com um elemento natural. Especialmente antes de você ir jantar ou almoçar, especialmente antes disso, ao menos por meia hora, ande descalço, não neste granito, ande na grama ou na terra lá fora. E você verá que o corpo em contato com a terra, quando você come o alimento que você come, a forma como ele se integra é muito diferente. A digestão irá de qualquer maneira acontecer, mas a quantidade que você pode integrar dentro do sistema depende do quanto você está em sintonia com a terra. Portanto, mesmo que por meia hora, se você andar sem sapatos ou calçados e o corpo permanecer em contato com a terra, você verá que os elementos funcionarão com um pouco mais de integridade do que funcionam neste momento. Andar e brincar descalço está realmente entrando na moda. Os sistemas iógicos sempre recomendaram isso, e agora a ciência está chegando lá também. Sadhguru, você fala tão logicamente e faz sentido para mim, mas ao mesmo tempo,
você está celebrando o festival religioso do Mahashivaratri de uma forma grandiosa no Isha Yoga Center. Para um jovem como eu, esses festivais religiosos parecem rituais ultrapassados. Então, eu quero saber qual é a relevância do Mahashivaratri para os jovens. Em primeiro lugar, que tipo de festival você preferiria? Talvez apenas o Dia dos Namorados ou algo assim? Isso também é religioso. É São Valentim, certo? Então, o que é o Mahashivaratri? Você precisa entender isso. Existem certos... Na Índia, existem 365 festivais por ano. Sim. Hoje, por motivos econômicos e pela forma como estruturamos nossos trabalhos e as coisas, muitos deles acabaram. Cerca de 30, 35 ainda estão sendo ativamente. Talvez mais do que isso, cerca de 50, 60 festivais estão sendo celebrados por pessoas diferentes. Mas esse número também está diminuindo. Em grande parte, cerca de 5 ou 6 estão sendo celebrados de forma significativa. Portanto, alguns deles são sociais. Alguns deles podem ser religiosos, mas quase nenhum é religioso. Alguns estão bem conectados ao calendário. Quase todos os festivais indianos estão conectados ao calendário. O que está acontecendo no sistema solar, queremos fazer algo que seja favorável ao que está acontecendo naquele dia no resto do sistema solar. A importância disso é que o que você chama de meu corpo agora, o que é o mecanismo humano, foi derivado desse planeta. A maioria das pessoas não entende isso até que você as enterre. Elas acham que vieram de outro lugar. Não. Esse corpo o sistema solar está funcionando como uma roda de oleiro para gerar isso. Então, tudo o que acontece com o sistema solar acontece com você de alguma forma. Portanto, existe uma observação muito apurada do que está acontecendo no sistema solar hoje. Desse modo, criamos um tipo de celebração e fazemos essas coisas específicas. Então, na noite do Mahashivaratri, para resumir, porque esse é um assunto elaborado que você abordou, nesse dia, que não cai no mesmo calendário, você sabe, a data do calendário moderno regular, nesse dia existe uma natural, porque você sabe, o planeta não está girando assim, ele está girando de uma certa maneira, e há uma precisão no planeta. Você sabe o que é uma precisão? Olá? Não, não é precisão em termos de exatidão. Estou falando sobre o que é precisão em termos do planeta. O eixo do planeta não está simplesmente girando assim, está acontecendo assim. É uma oscilação, existe sempre uma oscilação no planeta. Por causa dessa oscilação, isso cria um certo tipo de situação no planeta. Então, nesse dia, especialmente no hemisfério norte, ou apenas no hemisfério norte, existe um aumento natural de energia. Tem um aumento natural de energia. Ah, toda essa energia eu não acredito. Você não acredita? Simplesmente se sente no litoral. Se houver lua cheia, o oceano estará subindo. Olá? Então, um dia de lua nova, um dia de lua cheia, você vê que o próprio oceano está tentando subir. Bem, mais de 2/3 do seu corpo é água. O que faz você pensar que a água dentro do corpo não subirá? Todos os fluidos do corpo também estão subindo. Então, você verá que essas coisas estão em todos os lugares. Se você já esteve em um hospício... Não, você poderia ver lá. Você verá que em dias de lua cheia e em dias de lua nova, as pessoas tomam cuidados extras, porque aquelas que estão psicologicamente perturbadas ficam muito mais perturbadas. As pessoas pensam que a lua causa loucura, é por isso que lunar e lunático e todas essas coisas. A lua não causa loucura, ela simplesmente puxa tudo para cima. Se você for um pouco maluco, ela te deixa mais maluco. Você é um pouco amoroso, ela te deixa mais amoroso. Você é um pouco meditativo, ela te deixa mais meditativo. Qualquer que seja a sua qualidade, ela é aperfeiçoada porque é como se fosse... Existe uma grande ascensão no sistema. Esse dia em particular, depois que o solstício acontece em dezembro, 22 de dezembro é o solstício de inverno, depois disso, a precisão planetária é tal que acontece uma ascensão natural naquela noite, em particular de forma muito significativa. Nessa noite, se você se deitar, isso significa
Quando as energias estão tentando se mover assim, você está meio que obstruindo. Não é apenas que você perde o benefício, você também pode se prejudicar de uma forma muito sensível. Todas essas coisas só importam para você quando você deseja ser um ser humano pleno. Quando eu digo um ser humano pleno, você quer que cada faculdade que possa ser aberta no ser humano, você quer que ela seja aberta. Não se você é do tipo que à noite você está bêbado e dormindo, o que tem aí você também quer matar, isso cabe a você. Mas se você quer ser um ser humano pleno, você quer tudo em escala total acontecendo com você, você observa todas essas pequenas mudanças que acontecem no sistema e cuida disso. Então você quer se sentar ereto, você quer que sua coluna esteja ereta naquela noite em que as energias estão se movendo para cima, você quer ajudá-las a subir ainda mais, não assim. Então criamos aquilo que chamamos de Jagaran. Isso significa ficar alerta e com a coluna ereta. Como manter as pessoas com a coluna ereta? Basta fazê-las sentar. Você acha que elas irão? Se eu lhe fizer sentar pelas próximas 5 ou 6 horas, você vai simplesmente se sentar? Não, eu tenho que entreter você. Então, naquela noite, temos uma celebração das 6 horas da noite às 6 horas da manhã, 12 horas ininterruptas, música, dança, meditação, várias coisas sendo feitas para que todos fiquem alertas. Quase 1 milhão de pessoas estão em um só lugar, mas esses números estavam explodindo. Por isso, agora temos telas grandes em mais de 130 cidades em todo o país, no sul da Índia, para que as pessoas se reúnam lá e que tantos não venham aqui. Mas ainda assim atingirá algo em torno de 700 mil ou 800 mil pessoas em um só lugar. E mais de 86 canais estão transmitindo ao vivo. Então, quantas milhões de pessoas estão assistindo, não sabemos. No ano passado, eles disseram que talvez algo em torno de 60 milhões de pessoas estivessem assistindo. Dessa vez será muito mais. Por isso cresceu tanto, porque as pessoas encontram os benefícios daquilo que é. Você faz uma coisa naquela noite sem ficar bêbado ou drogado, apenas sente-se alerta. Você não gosta de celebração, então você simplesmente se senta assim. Você decide. Portanto, você precisa entender isso. Um ser humano precisa de celebração. Se a celebração tiver que acontecer em sua vida, você precisa de algum senso de diversão. A maioria das pessoas consegue celebrar somente se estiverem bêbadas. Eu vou lhe mostrar 1 milhão de pessoas em um só lugar, sem permissão de uma gota de bebida em parte alguma, mas você verá, a noite inteira ninguém dormirá. Todo mundo está ligado, ok? O que é finito e o que é infinito? Quando dizemos finito, estamos falando de um sistema numérico inteiro. Matemática significa do 1 ao... ninguém sabe qual é o último número. Por que não sabemos o último número? Dissemos infinito. Finito significa que podemos contar. O que não podemos contar, criaremos calculadoras. O que uma calculadora não pode contar, criaremos um computador. O que um computador não pode contar, criaremos um supercomputador. Mas o sistema numérico não termina aí. Ele continua. Mesmo se você criar um computador supremo, ainda assim, você não conseguirá contar, isso apenas continua. Então começamos a dizer que existe algo chamado de infinito. Essencialmente estamos dizendo algo que está fora do nosso alcance. Não estamos falando sobre o infinito como uma espécie de número final. Estamos falando sobre aquilo que está fora de nosso alcance. Estamos chamando isso de infinito. Infinito não é um tipo de número enorme. Não é realmente um número. Está fora do sistema numérico. Mesmo o zero está fora do sistema numérico, mas nós adaptamos. Adaptamos o zero porque não conseguíamos ir além do número de nossos dedos. Então nós adotamos. Você sabe como os romanos contavam? Que matemática miserável eles tinham? Você não sabe.
Você conhece o sistema numérico romano? No momento em que você chega a 200, você já teria enlouquecido. Então, os indianos criaram um sistema, você adapta, porque se você for com números, você se perderá. Você adapta algo que não pertence ao sistema numérico para complementar o sistema numérico, que é o zero. Não, esses não são fãs de matemática, são indianos. O nacionalismo está crescendo. Então, o infinito, estávamos nos interrogando o que fazer com o infinito. Então, os yogis indianos encontraram uma maneira Eles apenas mantiveram suas próprias mãos assim. Quando suas experiências de vida se tornavam ilimitadas, eles verificaram e descobriram suas próprias energias estavam acontecendo assim. Portanto, sempre que ficavam ilimitados, seu sistema de energia assumia esse padrão, então eles deram isso como símbolo para aquilo que é inumerável, ou além do sistema numérico. Então hoje, você está usando isso como sinal do infinito ou da natureza infinita. Isso também era conhecido como Ouroboro, que é uma cobra se retorcendo em que está comendo o próprio rabo. Então, isso se torna o símbolo do infinito. Por que isso é significativo? É porque isso se manifesta. Isso se manifesta em nossa própria experiência, em nossa própria energia, que quando nos tornamos ilimitados em nossa experiência, nossa energia começa a se mover assim. Caso contrário, elas estão se movendo assim, uma espiral no sistema do yoga ou nessa cultura é chamada de samsara. Uma espiral significa que é um processo interminável, que continua, continua e continua. E é de natureza circular, o que significa que de alguma forma é controlado. Dentro dessa esfera controlada, ela continua interminavelmente. E é assim que as pessoas esperam que você seja. Eles querem que você... Eles não se importam que você fique dando voltas um pouco, contanto que você esteja em algum lugar por perto e correndo em volta. Você quer ir dessa forma em busca da verdade? O seu samsara não permitirá. É por isso que, no mundo, se você fuma, se você bebe, ou até mesmo se você flertar um pouco, eles não se importam. Mas se você diz, eu vou a um guru, o pior tipo de resistência virá, porque eles sabem que agora você está tentando seguir assim. Agora você terminou com isso, esse chakra, se você for aqui, lá também você virá. Mas uma vez que você começar a ir assim, estará perdido para eles. Mas processo espiritual não significa que você deva fugir para algum lugar, porque a geografia em que você escolhe viver não decide a qualidade da sua vida. Se você vive em casa ou no ashram,
Você pode ser livre ou emaranhado em ambos os casos. Então a geografia não decide. É o movimento da vida dentro de você. De que maneira ele está se movendo? Em espiral? Ou entrou no tipo certo de circuito, que está se movendo em direção à sua natureza infinita? Se você mantiver as portas desse processo de vida abertas, então ela se moverá naturalmente, porque possibilidades infinitas estão amplamente abertas. Toda a vida que o cosmos contém está disponível para você, uma vez que você mova suas energias para uma marcha infinita. A vida acontece de maneira diferente, totalmente diferente. Vamos colocar um símbolo do infinito. Este símbolo do infinito, este não é um símbolo apenas criado por seres humanos. Isso realmente acontece. Você não deve seguir colocando sua mão na cabeça de outras pessoas, porque, quem sabe, você pode ser a reencarnação de Bhasmasura. Então, você não deve tentar isso, mas, na verdade, então eu não vou lhe dizer onde tentar, mas, no topo da cabeça de alguém, se eles estiverem em um determinado estado, se você mantiver sua mão, você verá as energias se movendo desse jeito. Eu não vou te dizer onde, para que você não faça essas coisas com todo mundo. Portanto, isso não é algo que nós criamos. Essa é a sequência natural em que a energia entra quando uma dimensão limitada da vida toca a natureza ilimitada da existência. O sistema de energia, que ainda precisa ser limitado para fazer esse corpo funcionar, entra nesse circuito. Se esse se torna ilimitado, esse não pode ser uma vida individual. Ela seguirá, mas está dentro dos limites desse corpo, mas está tocando uma dimensão que não tem limites. Agora, essa energia limitada entra nesse padrão. Então é assim que nós chegamos ao símbolo do infinito, o zero e o infinito, feitos na Índia. Porque é preciso um ser profundamente meditativo para chegar a um número que é nada. Um zero é nada. Infinito é nada, de uma certa maneira. Para chegar a um sistema numérico que, na verdade, não adiciona, isso só pode ser feito por um ser profundamente meditativo. Caso contrário, não pode ser feito. Então, colocaremos um símbolo do infinito e um pequeno ponto estará lá. Isso se moverá lentamente ao longo da linha e percorrerá a imagem do infinito. Levará 4 minutos e meio para concluir um ciclo. Eu quero que você, os dois, visual e mentalmente, se possível, coloque emoção nesse ponto, porque a maioria de vocês não consegue se concentrar em nada, a menos que esteja emocionalmente conectado a ele.
Keep your hands open, sit still. Mantenha suas mãos abertas, sente-se imóvel. Focus your attention, visual attention, mental and emotional attention, absolutely, on the white dot. Eyes open. Foque sua atenção, atenção visual, atenção mental e emocional, absolutamente, no ponto branco. Olhos abertos. Todas as coisas que nós, como seres humanos, criamos nesse planeta, foi essencialmente criado primeiro em nossas mentes. Tudo que você vê e que é trabalho humano nesse planeta, primeiro achou expressão na mente, depois se manifestou no mundo exterior. As coisas maravilhosas que nós temos feito nesse planeta e as coisas horríveis que nós temos feito nesse planeta, ambas vieram da mente humana. Portanto, se estamos preocupados com o que criamos nesse mundo, é extremamente importante, em primeiro lugar, aprender a criar as coisas certas em nossa mente. Como nós mantemos a nossa mente? Se não temos o poder de manter as nossas mentes da maneira que queremos, o que nós criamos no mundo também vai ser muito acidental e desorganizado. Assim, aprender a criar nossas mentes da maneira que queremos é a base da criação do mundo que queremos. Existe uma história maravilhosa na tradição yógica. Num certo dia, um homem foi caminhar. Ele foi para uma longa caminhada. Acidentalmente, sem querer, ele caminhou para dentro do paraíso. Sortudo, não é? Ele foi apenas dar uma caminhada e aterrissou no paraíso. Após essa longa caminhada, ele se sentiu um pouco cansado. Então, ele pensou, estou cansado, eu gostaria de poder descansar em algum lugar. Ele olhou ao redor e ali havia uma bela árvore, debaixo da qual existia uma grama muito fofa. Então, ela era convidativa, ele foi e deitou sua cabeça ali e adormeceu. Passado algumas horas, ele acordou, bem descansado, e pensou, eu estou bem descansado, mas eu estou sentindo fome, eu gostaria de ter algo para comer. E ele pensou sobre todas as coisas boas que ele sempre quis comer em sua vida, e instantaneamente todas essas coisas apareceram na sua frente. Você precisa entender que lá o serviço é assim. Pessoas famintas não fazem perguntas. A comida veio e ele comeu. O estômago ficou cheio, e então ele pensou, ah, meu estômago está cheio, eu gostaria de ter alguma coisa para beber. Todas as coisas boas que ele sempre quis ter para beber, ele pensou sobre elas e todas elas apareceram na sua frente. Pessoas que bebem também não fazem perguntas. Então ele bebeu. Agora, com um pouco de álcool nele, você sabe, Charles Darwin disse, todos vocês eram macacos, suas caudas caíram. Não eu, Charles Darwin disse, que vocês eram macacos e suas caudas caíram e então vocês se tornaram humanos. Sim, definitivamente a cauda caiu. Mas o macaco, no yoga, nós sempre nos referimos a uma mente não estabelecida como markata, que quer dizer macaco. Por que estamos nos referindo à mente como um macaco é? Quais são as qualidades de um macaco? Uma coisa sobre um macaco é o seu movimento desnecessário. E outra coisa sobre o macaco é, se eu disser você está macaqueando alguém, o que isso quer dizer? Imitação. Macaco e imitação se tornaram sinônimos. Assim, essas duas qualidades essenciais de um macaco são, em grande parte, as qualidades de uma mente não estabelecida, movimentos desnecessários. Você não precisa aprender isso de um macaco, você pode ensinar isso para o macaco. E a imitação é um trabalho constante da mente.
Portanto, quando essas duas qualidades estão ativas, a mente é referida como um macaco. Então esse macaco se tornou ativo dentro dele. Ele apenas olhou ao redor, pensou, o que diabos está acontecendo aqui? Eu pedi por comida, a comida veio. Eu pedi por bebida, a bebida veio. Devem existir fantasmas por aqui. E os fantasmas vieram. Os fantasmas vieram, eles vão me cercar e me torturar, ele pensou. E por essas kalpavrikshas na floresta, você mal consegue encontrar uma árvore hoje em dia. Uma mente bem estabelecida, uma mente que está em um estado de samyukti, é chamada de kalpavriksha. Se você organizar sua mente a um certo nível de organização, ela, por sua vez, organiza o sistema todo. Seu corpo, suas emoções, suas energias, tudo se organiza nessa direção. Uma vez que essas suas 4 dimensões, seu corpo físico, sua mente, suas emoções e as fundamentais energias de vida estiverem organizadas em uma direção, uma vez que você esteja assim, tudo que você deseja acontece sem mesmo levantar um dedo mindinho, na verdade. Auxiliar isso com atividade ajudaria, mas, mesmo sem fazer qualquer atividade, você ainda pode manifestar o que você quer. Se você organizar essas 4 dimensões em uma direção e mantê-las inabaláveis nessa direção por um certo período de tempo, agora mesmo, o problema com sua mente é que a cada momento ela está mudando de direção. É como você querer viajar para algum lugar, e a cada 2 passos, se você continuar mudando de direção, a chance de você chegar ao destino é muito remota, a menos que isso aconteça por acaso. Portanto, organizar nossas mentes e, por sua vez, organizar o sistema inteiro e essas 4 dimensões básicas de quem você é nesse momento, em uma direção, se você fizer isso, você próprio é um kalpavriksha. Qualquer coisa que você deseja vai acontecer. Porém, agora mesmo, se você olhar para a sua vida, tudo o que você desejou até agora, se isso acontecesse, você estaria acabado. Tudo e todos que você desejou, se tudo isso aterrissasse em sua casa hoje, você conseguiria viver com isso? Uma vez que você esteja empoderado dessa forma, é muito importante que sua ação física, sua ação emocional, sua ação mental e sua ação energética sejam controladas e propriamente direcionadas. Se não for assim, nos tornamos destrutivos, autodestrutivos. No momento, esse é o nosso problema. A tecnologia, que supostamente deveria fazer nossa vida bonita e fácil, se tornou a fonte de todos os problemas. Assim, estamos destruindo a própria base da nossa vida, que é o planeta. Portanto, aquilo que deveria ser uma dádiva, estamos fazendo disso uma maldição. O que nos trouxe níveis incríveis de conforto e conveniência nos últimos 100 anos ou mais, também se tornou uma ameaça à nossa vida, simplesmente porque não estamos agindo conscientemente. Nós estamos em um estado de ação compulsiva. Então, organizar nossa mente, fundamentalmente, significa se mover de um estado de atividade compulsiva para um estado de atividade consciente. Você deve ter ouvido falar de pessoas que pedem por algo e, para além de todas as expectativas, isso se tornou real para elas. Se você quer se cultivar para ser uma certa possibilidade, então você precisa manter a integridade da memória. Isso é o que Runanabandha significa. Você mantém sua memória física ao mínimo. Uma interação sexual é algo onde uma grande quantidade de memória é levada de um para o outro. Portanto, sempre, não nessa sociedade, em qualquer outro lugar, desde sempre as pessoas viram a vantagem de manter essa memória ao mínimo. Se você tornar essa memória muito complexa, você verá que ficar tranquilo se tornará muito difícil depois de algum tempo. Haverá prazer, mas não haverá alegria em sua vida.
Você pode observar as pessoas, não siga o que estou dizendo. Você pode observar as pessoas, elas terão prazer, elas vão rir o tempo todo, mas você olha para elas, não existe alegria nelas, não existe tranquilidade, porque a tranquilidade vai embora com memória excessiva. Isso não é só com a sexualidade, tem muitas outras coisas que você faz assim. Agora, você vê isso muito nas sociedades ocidentais. Aonde quer que eu vá, especialmente na América, as pessoas vêm, Sadhguru, onde está meu abraço? Eu digo, deve estar com você. Por que está comigo? Não é como em um determinado momento, quando você se sente próximo de alguém, você o abraça. É como se o tempo todo você tivesse que tocar as pessoas. Porque os psiquiatras de hoje estão analisando essas coisas e dizendo que é porque eles não foram suficientemente tocados por suas mães e pais desde cedo. Quando eles crescem, desejam desesperadamente tocar alguém o tempo todo. Todas essas coisas têm um sério impacto na vida de uma pessoa. Quanto contato físico quando a criança nasce. Isso determinará quanto contato físico eles desejarão mais tarde. E a memória daquilo que um bebê adquire da mãe naquele momento, porque até que uma criança chegue aos 4 anos e meio de idade, de muitas formas, em termos de energia, não é uma vida separada. Ela ainda está ligada ao corpo da mãe. Na verdade, se as pessoas forem pela natureza até então, elas devem estar bebendo leite materno e conectadas. Até 4 anos e meio, é assim que era o natural. Portanto, a energia não amadurece. Nessa altura, quanto mais e mais memória você pegar da mãe, é melhor e melhor para fortalecer este. Mas uma vez que a criança começa a sair e se torna um indivíduo, a vida está se organizando, as pessoas vêm a mim e dizem, Sadhguru, você pode abençoar minha filha, você pode abençoar meu filho. A primeira coisa que pergunto é, quantos anos? Se eles disserem 15, 16, 18, tudo bem. Se eles tiverem mais de 21, eu digo não, porque eu te abençoando, a bênção não irá para o seu filho. Você ainda pode pensar emocionalmente, esse é meu filho, mas no que diz respeito à vida, ela se tornou totalmente separada. Geralmente, o curso da vida é considerado como aproximadamente 84 anos, ou 1008 ciclos da Lua. Os ciclos da Lua e nosso corpo estão muito diretamente conectados. Só porque os corpos de nossas mães estavam em sincronia com os ciclos da Lua, nós nascemos. Do contrário, nós não nasceríamos, não é? Portanto, uma vida plena é considerada 1008 ciclos da Lua, o que será aproximadamente considerado como 83 a 84 anos. Então, se alguém cruzar os 84 anos, isso é considerado uma vida plena? Nisso, o primeiro 1/4 é o único momento em que se está conectado à parentalidade. Depois disso, a criança deve se mover. Porque em termos de energia, você não pode mais conectar essas duas vidas. Então é aí que o desejo, se você não criou integridade suficiente dentro de você, o desejo por outro corpo se multiplica. Mesmo que a fase hormonal possa ser mais alta entre 15 e 20 anos, o desejo de se unir e se relacionar com alguém aumenta depois dos 21 anos de idade, porque, sem saber, você é como um satélite que se desligou da mãe principal. Você sai da placa-mãe. Agora, você deseja se conectar a algo, a menos que você encontre alguma integridade. É por isso que entre os 12 e os 18 anos, a pessoa deve praticar muito sadhana para fortalecer o corpo, para que você não se una desesperadamente a algo ou a alguém. Você deve, conscientemente, se você deseja ter um parceiro, isso deve ser um processo consciente. Se for um processo compulsivo, então você pagará o preço por isso. Isso não é uma questão de moralidade. Não é que isso seja pecado, aquilo seja pecado. A questão é qual é a sua prioridade em sua vida. Se sua prioridade é fazer com que esta vida se eleve a uma possibilidade maior, então você deve estar consciente. Se você quiser de alguma forma viver e partir, está tudo bem. Obrigada, Sadhguru. Sinto muito se desencorajei. Você apenas respondeu a minha pergunta, Sadhguru. Muito obrigada por isso. Esses 3 dias são dias do feminino, para aqueles que não estão cientes disso. A Linga Bhairavi
foi consagrada com 3 chakras básicos. Aquele homem tem todos os 7. Ela tem apenas 3 chakras para representar essas 3 dimensões de Tamas, Rajas e Sattva. Tamas é a natureza da Terra e hoje é o dia dela. E é ela quem dá a luz. Todo o período de gestação que passamos no ventre, o nosso tempo no ventre, é tamas, é como um estado que é quase como hibernação, porém está crescendo. Então, tamas é a natureza da Terra, do seu nascimento. No momento em que você sai, então você inicia a atividade, Rajas começa. Se você estiver suficientemente consciente ou for bastante afortunado, Sattva tocará você. Caso contrário, a cor de Rajas. Isso é bom, desde que o caminho seja bom. Quando o caminho fica ruim, Rajas será muito ruim. Então, nesses 9 dias, acima de tudo, abordar todos os aspectos da vida em forma de celebração, isso é o mais importante. Se você abordar tudo em forma de celebração, você vai aprender a ser não sério sobre a vida, mas absolutamente envolvido. O problema com a maioria dos seres humanos agora mesmo é que se eles pensam que algo é importante, eles vão se tornar muito sérios em relação a isso. Se eles pensam que não é tão importante, eles se tornarão negligentes, eles não mostram o envolvimento necessário. Não se trata disso. A passagem, o segredo da vida está simplesmente nisso. Ver tudo com um olhar não sério, mas absolutamente envolvido, como um jogo. Essa é a razão pela qual os aspectos mais profundos da vida são abordados em uma forma de celebração para que você não perca o sentido. Se você está sério, significa que o próximo passo é, você sabe, em Tamil, ou mesmo em inglês, provavelmente, ele está em uma situação muito séria, significa que o próximo passo você sabe para onde. E muitas pessoas estão em uma situação muito séria. Somente uma única coisa que vai acontecer com elas que tem algum significado. O resto vai passar batido por elas. Porque tudo que elas pensam que não é sério, elas são incapazes de demonstrar envolvimento e dedicação em relação a isso. Esse é todo o problema. Há diversos lagos com lírios ao redor do ashram. Comparados com qualquer outra flor, os lírios desabrocham mais rápido. Vocês sabiam? Em cerca de 1 hora, de um botão desinteressante se torna uma flor espetacular. Quantos de vocês já pararam para sentar lá por 1 hora e realmente observar ela se abrindo? Não. Ver uma flor desabrochar? Nós temos coisas mais importantes para fazer, porque se nós tivéssemos tempo, iríamos para o nosso quarto e abriríamos o nosso computador para assistir um vídeo. Por que eu sentaria para ver uma maldita flor desabrochar? Essa é a razão pela qual você não floresce por muito tempo. Porque você não sabe como prestar atenção ao menor detalhe da sua vida. Se você não sabe como prestar atenção nisso, a respiração, o que há para observar? Então você não está entendendo nada.
Então, é por causa disso que o processo espiritual parece estar sentado lá em cima no céu. Ele não está sentado lá em cima no céu. Ele é bastante terreno. É algo que todo ser humano é capaz de fazer, mas a maioria nunca jamais o faz. Nós temos uma humanidade fantástica, realmente. Você é uma pessoa de marketing, você não é um biólogo, é? Você? Não, não. Você também é de marketing? Por que vocês todos estão sentados em uma linha diagonal a mim, assim? Então, quais são as qualidades das crianças? Pais teimosos e crianças entediadas. Ah, ok. Pais teimosos, crianças entediadas. Bem, essa é a família que nós criamos, não é? E você perder a sua identidade profissional, na verdade, isso é uma coisa boa durante um tempo, a não ser que você esteja trabalhando de casa. Isso é importante compreender, que esse é o melhor momento, se você quiser transformar sua família, o que quer que eles sejam. Eles são teimosos, eles são entediados, eles são preguiçosos, eles são imperativos, eles são sem noção. O que quer que eles sejam, pessoas diferentes são coisas diferentes. Mas agora você os tem aprisionados em sua casa. Se você quer transformá-los, esse é o melhor momento. Porque quando eles saírem, eles não estarão disponíveis. Então, qualquer que seja a forma que você queira transformá-los, se você quer tentar, não há momento melhor do que a era do vírus, porque eles estão todos presos em casa. Eles têm que... Se você disser 10 coisas, pelo menos 2 eles têm que fazer. Eles não podem simplesmente ignorar, por mais teimosos ou preguiçosos que sejam, ou por mais entediados que estejam. Se você disser 10 coisas, pelo menos 2 coisas eles têm que fazer, porque senão a alimentação está nas suas mãos, pelo que eu entendo. Pela forma que você descreve, obviamente, eles não estão, ninguém está cozinhando. Você é a única, então a alimentação está em suas mãos. Então, facilmente, você consegue. Tudo o que você tem que fazer é, na hora do jantar, talvez hoje já seja tarde demais, você já cozinhou. Amanhã, na hora do café da manhã, peça a todos para, a hora que for, você sabe, eles vão, essa é uma coisa que eles vão demandar, eles não vão ser preguiçosos com isso. Então, na hora do café da manhã, todo mundo chega, você também se senta, se necessário, diga Asatoma Sadgamaya ou cante uma música se você quiser, se você souber cantar, mas nada de café da manhã. Bom, estamos todos felizes e juntos, o que importa? Com café da manhã ou sem café da manhã, o que importa? Fale com eles sobre como isso não importa, afinal, estamos todos juntos. Família é estar junto. Não é lavar a louça, limpar a casa. Família não é isso. Família é estar junto e mandar beijinhos um para o outro. Então eles vão todos entender, família significa que você tem que lavar sua louça, você tem que limpar o chão, você tem que tirar as teias de aranha, você tem que levar o lixo para fora. Isso é o que um arranjo familiar significa. Se no meio disso tudo, segurando o saco de lixo, você também puder mandar um beijinho, você está indo muito bem. Mas se você não puder, simplesmente faça isso, porque esse é o primeiro aspecto da família. É uma organização. É uma organização na qual as pessoas têm que comer, as pessoas têm que viver, as pessoas têm que morar ali, o que quer dizer que algumas coisas têm que ser feitas antes. Depois disso, quão amáveis e maravilhosos vocês são é depois disso. É importante entender isso. Então, amanhã de manhã, se você chamá-los para o café da manhã e der a eles uma ótima sloka ou uma canção ou o que você souber,
e disser a eles como somos a família mais fantástica. Vamos viver juntos, muito amavelmente, de mãos dadas. Não importa o que é o café da manhã, coisas triviais como essa não nos dizem respeito. Bem, as pessoas preguiçosas vão se corrigir, as pessoas teimosas vão se corrigir, as pessoas entediadas vão ficar interessadas, tudo vai acontecer. Não pense que família significa um grande caso de amor, não. É muito gerenciamento. Se você consegue administrar amavelmente, esse é outro assunto, mas é muito gerenciamento. Caso contrário, nenhum relacionamento vai durar sem uma administração sensata das situações. É muito importante. Você poderia nos dizer algo sobre insônia? Eu venho sofrendo de insônia há quase 6 anos. Então, você poderia me dar algumas instruções práticas? A insônia pode ocorrer por vários motivos. Existem pessoas que dormem bem, mas elas não sabem que elas dormem bem. Existem pessoas que não conseguem dormir bem, porque talvez seus corpos precisem de uma certa quantidade de descanso e elas acreditam que ele precisa de mais, então elas estão ficando preocupadas. Eu conheci tantas pessoas que estão muito bem, mas elas pensam que não estão dormindo o suficiente porque a prescrição médica de 8 horas, elas não estão dormindo. Elas estão dormindo apenas 4 horas. Elas estão bem, está ok. Se você está bem, você não está privado de sono e dorme de 3 a 4 horas por dia, está perfeitamente bem. Essa é uma boa condição para se estar. Ou existem pessoas que são incapazes de dormir por causa de suas situações psicológicas. Existem algumas pessoas que não conseguem dormir devido à sua situação celular ou genética. Só se você for assim, é uma coisa difícil de resolver. O que você não é, ok? Você não está geneticamente nesse estado, ou a nível celular, as células do seu corpo não permitirão que você durma por algum motivo. Existem muitas causas para isso. Então, se você não consegue dormir, eu acho que você deveria se juntar ao nosso departamento de jardinagem. O dia inteiro, 10 horas por dia, você trabalha lá fora. Você irá cair no sono, muito. Se isso não funcionar, a maneira mais simples é, se você for iniciado na meditação Shunya, Shambhavi deve fazer isso. Para a maioria das pessoas, Shambhavi faz isso. Se ela não funcionou para você, se você é iniciado na meditação Shunya, verá que ela corrigirá o distúrbio do sono, se houver um distúrbio do sono. Você parece muito bem e feliz. E se você está feliz sem dormir, isso é ótimo. Sim, porque dormir é morte. Todos os dias as pessoas estão morrendo por 6 horas, ou 8 horas, ou 4 horas. Qual a sua escolha? Menos morte ou mais morte por dia? Menos morte é bom, não é? Somente se estiver causando problemas de saúde, você está angustiado, então... Veja, se você estiver indo assim no horário de trabalho, que sua máquina não esteja funcionando bem, o sono é uma espécie de ferramenta de lubrificação para o sistema. Não dormir o suficiente significa que tudo se torna fricção dentro de você. Então, se essas situações de atrito estão acontecendo, há coisas a se fazer. Uma coisa é que ao Chandrakunda aqui, fique lá, 15, 20 minutos todos os dias, você verá o corpo irá se acalmar. Ele estará bem lubrificado. E você verá a natureza de fricção da sua mente e do seu corpo irá embora. Se isso se for, quanto tempo você dorme não é um problema, de maneira alguma. Nem todo ser humano precisa dormir pelo mesmo período de tempo. Essa é uma noção muito errada. Pessoas diferentes precisam de níveis diferentes de sono e um aspecto do yoga, ou um foco do yoga é como reduzir o sono.
Porque o sono é escapar da vida, não é? As pessoas dizem, eu gosto de dormir. Ninguém pode gostar de dormir. Você gosta do descanso que o sono lhe proporciona. Não há como desfrutar da vida, porque no sono, você e o mundo são aniquilados. Isto é, se você estiver realmente dormindo. Então, de manhã cedo, às 5h30, você está fingindo dormir. Pode ser uma alegria, pode ser um prazer, eu entendo isso. Quando o alarme está tocando, você está apenas fingindo dormir. Esse é o prazer. Não posso negar isso. Mas quando você está realmente dormindo, você não sabe o que é. Você nem está lá. Portanto, você não pode gostar de dormir. Mas o resultado do sono é algo que desfrutamos. O que o sono nos faz, em termos de relaxamento, em termos de descanso, em termos de regeneração do sistema, disso nós desfrutamos. Portanto, se sua regeneração for realmente boa, pode acontecer que o volume de sono que você precisa venha a diminuir drasticamente. Há um aspecto, acho que outro dia alguém estava me perguntando sobre a glândula pineal. Se as secreções da pineal aumentam, isso geralmente na Índia é chamado de amruta, ou elixir da vida. Se a amruta começa a fluir, uma coisa que acontecerá é que o sono diminuirá, porque o sono é morte. Se em um determinado dia ela flui demais, você não consegue dormir. Isso é uma coisa normal. Portanto, por qualquer motivo que você esteja dormindo, ou não estiver dormindo o suficiente, se isso for um problema, verifique pela manhã como você está. Se você estiver se sentindo maravilhoso e ativo durante o dia, esqueça o sono. Se você pode ficar sem dormir e está muito bem, qual é o problema? Bem, isso não vai acontecer agora, mas se isso acontecer, qual é o problema? Eu estou perguntando. Somente se você não souber lidar com a vida, você quer dormir 12 horas por dia, não é? É uma maneira de escapar. Se você pretende dormir muito, sem propósito, de certa forma é um suicídio. Você precisa descansar e você dorme, tudo bem. O corpo precisa de descanso. Portanto, seja no departamento de jardinagem ou na meditação Shunya, uma dessas coisas, você vai encontrar a solução para você. Na vida, se você tem objetivos, eles têm um preço que inclui dor, trabalho duro, resiliência. Essa é com certeza uma maneira de se bagunçar. Você reclama de tudo na vida porque você está fazendo tudo duramente. Uma vez que sua inteligência tenha se voltado contra você, nenhum poder no universo pode salvá-lo, só isso. Eu acho que a dor leva à prosperidade, e na vida, se você tem objetivos, eles têm um preço, que inclui dor, trabalho duro, resiliência. E quando esse é o caso, por que muitas pessoas reprimem o estresse? Porque eu, no nível individual, enquanto eu estiver vivo, quero alcançar objetivos, e isso virá com muito estresse e dor, e então eu posso descansar quando estiver enterrado, porque eu passarei mais tempo no túmulo do que fora do túmulo. Você acha que essa é a mentalidade correta, ou quais são seus comentários? Não, essa é com certeza uma maneira de se bagunçar. Este é um erro grave que gerações inteiras de pessoas cometeram. Que, se você estuda como deve estudar duro, você deve estudar duramente. Se você trabalha como deve trabalhar, você deve trabalhar duro. Por que eles não lhe disseram, você deve estudar alegremente? Por que eles não disseram que você deve trabalhar